Já no ano de 2015, eu consegui lançar o meu CD Lágrimas da Minha Ilha. Esse CD foi dedicado ao padre Giovanni Gallo, pelo resgate que ele fez da cultura marajoara. E eu sempre conclamo o povo a visitar Cachoeira do Arari, onde está o Museu do Marajó. E eu fui à Cachoeira num projeto aí denominado Sementes, Semente do Choro, coordenado pela Aline Vieira, minha produtora. E eu tive a oportunidade de conhecer o Museu do Marajó. E havia conhecido o padre Giovanni Gallo, do qual eu fui assim, não um amigo, mas eu visitei várias vezes quando ele vinha aqui em Belém, acompanhava as colunas dele que ele escrevia no Liberal, e eu me tornei fã desse padre, desse escritor, desse pesquisador. Eu acho que ele fez pelo Marajó, pela cultura marajoara, o que nós marajoaras e paraenses não fizemos. Ele foi um homem que veio da Itália, esteve pelo sul do Brasil, pelo Nordeste, e foi designado para o Marajó e se apaixonou. Ele vivia, para pesquisar, ele vivia muito tempo convivendo com os vaqueiros. Depois ele passou a conviver com os pescadores, dormindo na mata, comendo o que os caras comiam. Ele passava de meses na mata. Então a igreja até reclamou, porque ele abandonava lá a igreja, lá deixava um outro auxiliar. Eu sei que ele, por causa disso, ele acabou abandonando o trabalho de sacerdote e ficou só na pesquisa. E ele começou esse trabalho montando a estrutura dele em Santa Cruz do Arari. Depois, ele trouxe todo o acervo dele para a Cachoeira do Arari. Cachoeira do Arari só veio a ganhar, porque está lá o Museu do Marajó. Inclusive, agora neste ano de 2022, houve uma reforma, o Executivo Estadual fez um trabalho de reforma lá, que ainda não está totalmente concluído, mas deu uma melhorada assim, de uma base de 80%. Então, eu conclamo os paraenses e o povo em geral, conhecer Cachoeira do Arari, conhecer o Museu do Marajó. Então, aí, nessa visita lá, eu me veio a inspiração de Lágrimas da Minha Ilha, porque o meu primeiro trabalho, Chora Marajó, em que eu faço assim, um apelo sonoro e pacífico para o poder público, virar os holofotes para lá, para o Marajó, e dar atenção àquele povo, uma melhor atenção. E também fiz um choro amazônico, um outro choro mais amplo, SOS Amazônia, um choro que eu fiz, certo? Em homenagem à nossa Amazônia, chamando a atenção do poder público para a Amazônia como um todo. E quando eu conheci o Museu do Marajó, eu compus Lágrimas da Minha Ilha em homenagem ao padre Giovanni Gallo. E antes do lançamento desse CD, eu havia mostrado para meus amigos lá de Mosqueiro esse choro, que são chorões de lá, que fazem parte da Escola de Samba Piratas da Ilha. E eles resolveram fazer, nesse ano de 2015, o enredo do carnaval, certo? Em homenagem a mim. Um dos fatos que eu nunca imaginei um dia ser homenageado numa escola de samba. E nesse enredo, nesse samba enredo, fala no Lágrimas da Minha Ilha, fala no grupo Gente de Choro, o choro caboclo, que diz assim: nosso gênio criador nasce de compor vem do Marajó. Isso me deixou muito sensibilizado. E eu chorei muito na avenida, porque não de tristeza, de alegria, não por causa do meu nome, que ficou naquele momento em evidência, não. Foi por ver a história do choro, um pouquinho da história do choro retratada na avenida. Muito embora sendo uma localidade pequena, uma ilha balneária, uma escola de samba pequena, certo? Não foi uma escola de samba grande como nós temos na capital, mas para mim aquilo foi tudo. Desde já eu agradeço muito ao Jorge Bídola, que compôs o samba, ao pessoal que até hoje canta na quadra, é um dos sambas mais cantados na quadra da escola. Por isso me tornei um mosqueirense piratiano. Nesse ano de 2015,
depois do carnaval, né? No dia 19 de maio de 2015, foi o lançamento do meu CD Lágrimas da Minha Ilha. Ainda com relação ao CD, a essa música Lágrimas da Minha Ilha, ele inicia uma melodia, mas depois tem uma sequência de acordes. Então, essa sequência de acordes representam as lágrimas. A sequência de acordes representa as lágrimas. É isso que eu gostaria de deixar bem claro, para que quem quiser ouvir essa música, preste atenção. Ele tem um trecho que tem a melodia, depois começa só uma sequência de acordes contínuos. Então, isso eu quis transmitir, entendeu? As lágrimas. É como o SOS Amazônia, no meu disco anterior. Também ele começa com uma melodia e depois ele volta para os acordes. Eu posso mostrar do Lágrimas da Minha Ilha aqui. Isso aqui é o som e soluço. As lágrimas. Então são essas lágrimas. Bom, no samba do Piratas da Ilha diz assim: nosso gênio criador na arte de compor veio do Marajó. Quis o destino que eu nascesse lá no nosso Anajás, no meu Anajás, dentro do Igarapé, Limão do Guajará, afluente é um braço do rio Guajará, que deságua no rio Anajás, sendo o Guajará um dos afluentes do rio Anajás. O rio Anajás é o maior rio da ilha. E a arte de compor, a minha inspiração, sinceramente, na minha cabeça, durante 24 horas, está pululando música. Eu creio que isso é na cabeça de todo músico, inclusive o Danilo Brito, o grande Danilo Brito, do bandolinista paulista, ele me diz: na minha cabeça também, mestre, o tempo todo é música. O Almito de Holanda me confidenciou isso. Ele estava aqui em Belém, eu fui visitá-lo, ele desceu no elevador para me visitar, para me receber, né? Para eu recebê-lo, inclusive, né? E ele disse: mestre, eu estou com uma música aqui na cabeça. Pegou meu bandolim e começou a solar uma música que deu em Fá menor. Do jeito que estava na cabeça dele, ele começou a tocar. E essa música ele tocou aqui quando eu esteve aqui na última Bienal, agora em 2022. Eu não sei o que, do Jambu. Ele botou uma coisa assim para isso, porque a inspiração veio aqui. Então a inspiração, ela vem assim em momentos inusitados, nos negócios assim, nos momentos assim menos esperados. Às vezes, quando a gente está dentro de um ônibus lotado, vem. Né? E as pessoas podem até me achar assim meio maluco, né? Mas eu pego o gravador na hora e faço um laiá, gravo. Eu estou um pouco me importando, quem diz que eu sou doido, não interessa. O certo é que eu registro e quando eu chego em casa eu vou montando. Né? Então a arte de compor, a inspiração ela é assim espontânea. Eu sempre digo que eu nada faço, a inspiração vem de Deus, o parceiro lá de cima, e aqui eu jogo para o instrumento e depois a gente grava, né? Então eu estava explicando para as pessoas a vida do pessoal do interior, a vida da roça, o caboclo lavrador. E eu sempre disse no lançamento do meu disco, Minha Lavra, que foi em 2017, 20 de maio de 2017, o título é Minha Lavra. Por quê? Porque eu me considero um lavrador do choro. Né? O que é a lavra? É o caboclo que vai lavrar a terra. O que é lavrar a terra? Ele pega o teçado, começa a capinar, depois ele vai derrubando com machado. Naquela época não existia motosserra. Então derruba as árvores maiores, né, para fazer o clarão, para fazer a roça. O roçado é quando é a área determinada extensão maior. Quando é uma pequena extensão é roça. Então o cara faz a roça, aí joga as árvores no chão, espera um tempo para secar, o verão secar, então ele ateia fogo na mata, nos toros, decepa os toros, as toras e ateia fogo.
aquilo ardeu, acabou, ele vai fazer a coivara. Né? O que é a coivara? É tirar o carvão, o toco queimado, tirar e jogar fora para poder deixar a terra limpa. E depois destocar as árvores grandes, certo? Destocar pela raiz, tirar tudo para poder plantar. Chama-se coivara. Depois disso é que ele vai semear, plantar a mandioca, plantar o abacaxi, plantar as coisas dele. E depois fica esperando nascer, certo? E todo dia vai roçar, certo? Ele procura cercar com alguma coisa, uma cerca, fazer uma cerca para não passar, porque os animais gostam de invadir o roçado e principalmente porco, né? Porco do mato, o caititu, ele é mestre nisso. Ele entra e descobre um roçado, o caboclo tem que matar, tem que deixar armadilha, porque o porco ele fareja a mandioca nova, ele vai lá e força e vira tudo e estraga o roçado do caboclo. O veado também. O veado é doido por roça, por quê? Porque ele vai comer as folhas novas da maniva. Ele é herbívoro. Então é uma luta do caboclo contra a natureza, né? Porque o animal fareja aquilo ali, uma plantação de milho, então, rapaz, é muito bom. O veado não sai de lá, caititu, essas coisas todas. Então eles colocam uma armadilha e matam o animal para poder fazer a coleta. E depois de tudo isso, é que coleta a mandioca, põe na água para poder amolecer, tirar a casca, ficar meio choco aquilo ali para poder sair a mandioca branquinha, para ir ralar, para ir para o forno. É um trabalhão enorme. Então esse é o trabalho do roceiro, do roçador, do lavrador. Então eu me considero assim um lavrador de choro, porque eu retrato a realidade do caboclo do interior, da minha região, onde eu fui criado assistindo, certo, esse modo de vida, né? Assistindo o caboclo, porque tem um caboclo que ele é o extrativista, ele gosta mais de ganhar mata, derrubar madeiras de lei, vender a madeira em tora, né? Em formato de jangada, certo? E extrair o óleo das sementes oleaginosas, como o patauá, certo? O óleo do próprio açaí que eles tiram, extrair o leite da seringueiro látex, certo? Uns extraem o látex para defumar a borracha, fazer a borracha, outros vendem o látex líquido, já leva prepara aquela química, aquele amoníaco, eles levam para casa dele quando chega com o leite, eles colocam o amoníaco para não coagular e assim por diante. Então eu me considero um lavrador do choro, né? E eu nasci assim dentro do Igarapé, me entendi já como gente na beira de um rio, na beira do Rio Guajará, certo? É por isso que eu sempre digo que a minha vida mesmo é ribeirinha mesmo. E digamos assim, eu posso até afirmar que a minha vida é um rio, eu fosse uma canoa deslizando de um rio em formato de choro. Ainda sobre esse CD aqui, Minha Lavra, foi lançado em 2017, tem uma história. Um certo dia fui procurado por uma moça do Projeto Choro do Pará, a Luane Ferreira, que é flautista. Ela me perguntou: mestre, você tem umas músicas porque você possa me ceder? No CD, que formamos um grupo, Engole o Choro, e nós gostaríamos de fazer um CD. Eu gostaria que você me cedesse umas músicas. Aí eu concordei para ela fazer. Mas eu estou pensando que seria assim, umas 2 ou 3 músicas minhas, 2 ou 3 músicas de um outro compositor, que não fossem apenas as minhas composições que iriam compor esse CD. Né? Quando foi aprovado o projeto, ela me disse: o senhor tem 13 músicas para me dar? Felizmente eu tinha. Aí foi aquele sacrifício, todas inéditas. Fui uma senhora mão de obra para ensaiar, eu com pouca visão, eu morava na Bernardo Saião, eu saía de Kombi para ficar lá na esquina da rua que eles me apanhavam lá, certo? Foi uma luta, mas conseguimos, depois de muito sacrifício, muitos ensaios, muitas horas de gravações, conseguimos gravar este CD. Minha Lavra foi lançado em maio de 2017. Só que
por um descuido da produção, certo? Saiu apenas o título Minha Lava, Engole o Choro, Minha Lava, como se o disco não fosse meu, certo? O CD, realmente, eu fui acompanhado pelo grupo Engole o Choro, mas as músicas são todas minhas, entendendo? É porque quando eu vi a amostra, quando eu fui tomar conhecimento, já estavam as capas impressas, prontas, e não tinha mais recurso para mandar fazer outras capas. Aí foi feito um pequeno adesivo com meu nome aqui em cima, certo? Um pequeno adesivo e colado apenas assim na capa, mas o CD dentro, apenas o nome do grupo, Engole o Choro, certo? É como se fosse o CD deles, mas não, o CD foi gravado com eles me acompanhando, as músicas são todas minhas, certo? Todas minhas. Algumas parcerias que eu tenho aqui, como o Anajazino, que é meu e do Igor Sampaio, e tem outras parcerias aqui, algumas parcerias que eu tenho aqui, mas, certo, todo ele são todas composições minhas, né? Bom, então, eu estava falando, tem uma música de parceria aqui, mas ela me pediu umas músicas, eu pensei que ia dar umas 2 ou 3, CD, né? CD, modo da sessão, mas música a gente não dá, né? Eu dá permissão para gravar, e eu gravei. Quando eu me espantei, eram todas músicas minhas, que ela precisava de 13 músicas, então foram gravadas as 13 músicas, certo? Com o nome do grupo Engole o Choro, entendendo que foi um erro crasso da produção, mas eu considero o CD meu, porque são todas obras minhas, certo? A gente tem que deixar isso registrado para a história, porque muitos CDs foram vendidos sem o meu nome, certo? Só apenas com a minha imagem, mas aqui está feita a correção. Este CD aqui foi gravado com o Regional Engole o Choro, esse grupo que saiu do Projeto Choro do Pará, apenas este que eu gravei com Engole o Choro. Os outros demais CDs meus, certo, são todos com o grupo Gente de Choro. Bom, eu sempre produzi bastante, graças a Deus, não me falta inspiração, não falta trabalho, composições. E 2015 foi o penúltimo, o antepenúltimo, 2017, o outro disco, e de 2 em 2 anos sempre eu tenho. E então esse novo trabalho, Vertentes, seria lançado em 2019. Esse foi lançado agora, o Vertentes, em 2022, certo? Devido ao problema da pandemia, certo? Que atrasou a vida de todo mundo, e eu não tive condições de fazer um disco com o maior número de músicas, sempre eu faço com 12, 13 músicas, devido ao dinheiro ser curto. O então deputado federal na época, Edmilson Rodrigues, conseguiu uma emenda parlamentar, na qual ele ajudou muita gente, muitos artistas, e eu fui aquinhoado com 50 mil. Foi 50 mil para cada artista. Eu consegui fazer apenas 7 faixas, certo? E uma foi copiada, que já estava gravada a base, foi tema Parabéu, foi copiada. Aí está o último disco lançado agora em 2022, Vertentes. Bom, pelo apanhado que eu já fiz, eu tenho gravadas umas 65 músicas gravadas, e tem umas, nem todas estão inscritas. Então, meu projeto futuro é escrever as músicas gravadas, que ainda não estão em partitura, e gravar as inéditas, que eu acho que eu tenho umas 25 músicas prontas, certo? Que faltando apenas dar uma lapidada e partir para o ensaio. A minha produtora, a Aline Vieira, há muito tempo ela insiste para fazer um DVD, mas eu prefiro não fazer o DVD, porque um DVD gasta muito tempo e é uma grana muito grande. E essa grana que seria gasta em um DVD, eu quero escrever o segundo livro de partituras. Eu tenho o primeiro livro com 25 músicas, que é o Choro Amazônico, que foi bancado pelo IAP, né? Hoje Casa das Artes, e eu quero fazer o que eu puder em livro de partitura e criar, digamos assim, um site para que todo mundo tenha acesso. A outra missão que eu quero fazer
é que todas as minhas músicas eu estou pedindo para serem escritas para instrumentos de dó, de si bemol e de mi bemol. Porque de repente chega alguém, acha bonito, quer um trombone, por exemplo. Ele vai ter que transpor. Assim não, eu já quero deixar para cada tipo de instrumento a partitura adequada. Uma partitura adequada para clarinete, a partitura adequada para trombone, adequada para flauta, que são instrumentos armados em dó, e assim por diante. Este é o meu projeto. E estou muito feliz, eu irei continuar na minha luta, na minha lavra. Eu estou trabalhando em cima de novas músicas, certo? Na expectativa de sair um edital para escrever o novo livro de partitura. Ainda agora, no segundo semestre, já era para ter sido realizado, digamos, esse edital, todo esse trabalho, mas não foi possível. Mas em 2023, se Deus quiser, faremos isso. E eu quero deixar a todos um fraterno abraço, sabe? Que nós tenhamos não só 2023, mas os anos que ainda haverão de vir, certo? Muita luz, muita paz, um mundo melhor para todos nós. Isso é que eu desejo do fundo do coração. E também esse documento, essas filmagens, esses vídeos, é de suma importância para mim. Porque quando eu partir, certo, eu vou deixar de legado para os meus filhos, meus netos, bisnetos e todos que ainda virão a este mundo depois de mim. Certo? Eu me sinto muito privilegiado por ter chegado aos 80 anos, sabe? Estar contemplando meus 7 filhos todos vivos, meus 12 netos, certo? Todos já encaminhados na vida, estudando, todos vivos, e meus 2 lindos bisnetos, meu casal de bisnetos. É o Ravi, que é o tesourinho, e a Greta, que é a tesourinha, certo? Porque o Felipe, meu neto, quando meu primeiro neto nasceu, era o meu tesouro. Então ele é o tesouro, que é o tesourinho e a tesourinha. Eu gostaria de ser lembrado assim como uma pessoa que sempre sonhou e nunca desistiu dos seus sonhos. Certo? Que a minha vida sirva de exemplo para as pessoas que às vezes são desanimadas ou não acreditam em determinadas circunstâncias, determinados sonhos. Eu, graças a Deus, me realizei. Me realizei porque quando eu tinha meus 7 para 8 anos, eu queria ser um tocador. Eu continuo sendo um menino sonhador, certo? E que graças a Deus eu consegui, certo? Eu sou o único paraense, o único marajoara, o único filho de Anajás que consegui na esfera musical, sabe? O destaque, reconhecimento do meu talento na minha capital, certo? E do interior do estado, e inclusive em todas as capitais onde tem movimento de choro, eu sou a referência máxima logo, digamos assim, a referência que todo mundo se lembra quando fala em choro no Pará, é da Amor do Bandolim. Isso para mim é um motivo de muita alegria. Deixar para os mais jovens, meus filhos, meus netos, meus descendentes, nunca desistam de seus sonhos. É lutar. E sempre ser pela verdade, ser honesto consigo mesmo e para com os outros. E sempre quando puder praticar o bem.
da minha vida.